Olá, hoje eu falo para vocês sobre o erro linear em poligonais fechados. Então, o erro linear é também chamado de erro de fechamento. Como nós chegamos no erro linear? Nós chegamos através do cálculo, para descobrir o valor, né? Através do cálculo das projeções, que são os ΔX e ΔY. São calculadas da mesma forma que nós calculamos lá na irradiação, sendo das azimuth vezes distância. Então já calculamos lá no item anterior, na aula anterior, todos os azimuths, fizemos o transporte do azimuth e agora nesse momento o cálculo é exatamente igual ao método que vimos anteriormente, então seno e cosseno vezes distância. Como que nós sabemos o erro? Nós saímos a poligonal é fechada, então nós saímos de um ponto e retornamos a ele. Então, tudo que a gente se movimentou em um sentido, a gente se movimenta no sentido contrário, voltando. Então, a soma da ida com a volta, né, um vai dar sinal positivo, o outro negativo, vai ter que dar próximo de zero. Assim, nós descobrimos o erro. Então, nós vamos ter um erro em x e um erro em y. Ou seja, a somatória das projeções x e a somatória das projeções y vai dar um valorzinho lá bem próximo de zero, para mais ou para menos. Com esses dois valores, nós temos como se fossem dois catetos de um triângulo retângulo. E aí o erro linear a gente descobre fazendo a hipotenusa desse cateto, aplicando o teorema de Pitágoras. Então, assim, nós temos o cálculo do erro linear absoluto. Erro linear absoluto fica sendo a raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado, né? Então, soma do ΔX ao quadrado mais soma do ΔY ao quadrado. Fazemos a raiz, calculamos o erro linear absoluto. Como nós vamos descobrir se esse erro é grande ou é pequeno? Nós vamos dividir pelo perímetro em quilômetros. A nossa tolerância que a gente usa, então, é 1 metro por quilômetro. Então, se esse erro for maior que 1 metro por quilômetro, temos que voltar ao campo e medir novamente as distâncias da poligonal de ponto a ponto. Caso ele seja menor, então está dentro da tolerância. O que eu tenho observado quando nós utilizamos estação total, por causa da precisão, uma precisão muito boa, dificilmente a gente passa essa tolerância aí, a menos que na hora de fazer o cálculo informe uma distância trocada na poligonal, mas se não é muito, mas aí é erro grosseiro, é só questão de montar a planilha, mas a erro de medida dificilmente a gente tem erro maior que essa tolerância por causa da precisão dos aparelhos, né? Não é como antigamente quando se media na trena. Às vezes o pessoal esquecia de contar uma espichada de trena, contava menos, então dava um erro muito grande, ou por conta mesmo do vício uma série de erros que acontecia, né? Falta de alinhamento, falta de horizontalidade da trena, catenária, todos esses erros com trena que aconteceriam com trena, com estação total não acontece. Tem algumas configurações na estação total que às vezes são negligenciadas, que elas interferem lá na correção do tal do ppm, que é 1 milímetro a cada 1 milhão, partes por milhão, 1 milímetro a cada 1000 metros. Essas configurações de temperatura, pressão, às vezes o pessoal diz, para que pede isso aí, professor? É para corrigir o efeito da refração atmosférica lá na propagação da onda que mede a distância. Vai mudar alguma coisa? É muito pouco, né? Não chega nessa ordem de 1 metro por quilômetro. Mas sempre é bom, que possível, colocar a configuração da maneira mais próxima possível da realidade. Se a gente não tem os dados corretos, a gente sabe, pelo menos a temperatura a gente consegue colocar certinho. Isso com o celular hoje em dia, smartphone ali já indica a temperatura bem fácil. Vamos adiante. Então, na sequência nós vamos mostrar esse cálculo na planilha eletrônica. Então aqui vamos ver o cálculo das projeções. Nós vamos colocar aqui então igual
seno, vou colocar assim um O primeiro, depois eu tiro, radianos. Então o seno no Excel ele sempre calcula com o ângulo em radianos. Então eu pego radianos, pego o ângulo, o azimuth lá, em graus decimal, fecho parênteses, só um parênteses, isso, fecho dois parênteses, calculei o seno, vezes a distância. Eu já tenho as distâncias com a soma delas aqui, tá? Enter, deu essa falha porque eu botei o O, ele ficava corrigindo, então eu faço assim, depois eu apago. Aí agora aqui, calculo todos os valores. Então eu procuro colocar sempre a coerência aqui, projeção é uma distância, né, em x e y. Então eu usei a distância em duas casas, depois da vírgula, aqui também eu vou usar duas casas. Tem um valor ali que eu considero bastante alto, 0,47, mas é o valor do exemplo. Agora, vou aproveitar e puxo aqui, mesma forma, só troco aqui o seno por cosseno. Aí agora eu arrasto, que nós temos todos os valores e a soma. Não, arrastei demais, aqui tem que fazer a soma. Soma. Opa, tem alguma coisa errada aí. Vamos ver o que eu fiz de errado. Aqui também peguei, era soma antes da soma. E aqui, soma. Tem uma coisa errada aqui. Cosseno vezes distância. Vamos ver onde é que está o erro. Tem que ser o azimuth em ângulo. Como eu arrastei para o lado, ele arrastou para o lado. Então tem que corrigir aqui, tá? Agora vai dar certo. Vou arrastar até aqui para não estragar lá embaixo. Aí, agora sim. Tá? Então, vamos conferir, ó. Azimuth vezes distância. Tá ok. Bom, então agora está certo. Aqui com a soma, nós conseguimos calcular o erro linear. Então eu vou fazer aqui embaixo mesmo, é igual. Então o erro linear vai ser igual a raiz quadrada, abre parênteses, o primeiro valor, soma da projeção x ao quadrado, mais a soma da projeção y ao quadrado, fecha parênteses, 0,5859 metros. Tá? Então agora para saber se está dentro da tolerância tem que fazer relativo, então metros por quilômetro. Então é igual a esse erro aqui, abre parênteses, esse erro dividido por, abre parênteses, o perímetro, né, que é a soma das distâncias, dividido por 1000 para ficar em quilômetros, metros por quilômetro. Fecha parênteses, igual. 0,71 a 72 metros por quilômetro, arredondando, é menos que 1 metro por quilômetro, está dentro da tolerância, é aceitável. É isso aí que eu tinha para hoje. Na próxima aula nós vamos seguir com o cálculo das projeções, já corrigindo esse erro. Até a próxima.